Sejam então bem-vindos a mais uma entrevista do Expresso de Felgueiras. Hoje vamos ouvir o Sr. Vereador João Sousa, que é o primeiro vereador do Partido Social Democrata na Câmara Municipal de Felgueiras, portanto é o líder da oposição na Câmara Municipal de Felgueiras. Esta entrevista surge na sequência de uma outra que fizemos com o Sr. Presidente da Câmara, durante a qual fizemos o balanço deste primeiro mandato, o primeiro mandato de Nuno Fonseca no município. E agora é chegada a hora de ouvirmos também o mesmo balanço, mas na ótica da oposição, por intermédio de João Sousa, o primeiro vereador, como disse, do Partido Social Democrata. O João Sousa, que nos recebeu aqui na sede do PSD, de Felgueiras, a sede de Conselhia Social Democrata, está aqui connosco, João Sousa. Boa tarde, João. Olá, Armindo, boa tarde. Obrigado por ter acedido ao nosso convite para conversarmos então um pouco sobre aquele que tem sido o trabalho do atual Executivo, do qual fazem parte, embora como membros da oposição. João Sousa, vamos começar por uma abordagem mais genérica do assunto. Qual é o balanço, em termos genéricos, depois podemos fazê-lo de forma mais sectorial. Qual é o balanço que faz do trabalho do atual Executivo, liderado por Nuno Fonseca? Em primeiro lugar, ainda antes de irmos diretos à questão, eu gostaria de agradecer o convite e assinalar o pluralismo do Expresso de Felgueiras, que contribui para a democracia no sentido de ouvir poder e oposição, porque o poder existe para governar e a oposição para se constituir como alternativa, para colaborar, para apontar os defeitos, os vícios do poder, dar sugestões, contributos. Permita-me interromper. Como sabe, é tradição do Expresso de Felgueiras. O senhor foi vice-presidente da Câmara Municipal até o anterior mandato e percebeu que a nossa postura editorial sempre foi exatamente igual, ou seja, procurarmos dar a atenção devida e merecida aos vereadores da oposição. Nos mandatos anteriores eram os do Partido Socialista, agora são os senhores, portanto, e é nesse contexto que aqui estamos. Só estou a reconhecer o bom trabalho que têm feito. Nós agradecemos. E acima de tudo, porque como foi a altura de aniversário há pouco tempo, sim, acho que este reconhecimento é justo. Muito bem. Um primeiro balanço que o Sr. Vereador faz do trabalho que está a ser desenvolvido porque é obviamente quem tem responsabilidades executivas neste momento, pelo Sr. Presidente da Câmara e pela sua equipa de vereadores. Ora bem, este é de facto um mandato curioso. Quando digo curioso, porque nós quando avaliamos o trabalho do atual Presidente de Câmara, há por certo um cunho pessoal, há por certo um conjunto de iniciativas, mas no nosso entendimento, grande parte do que foi planeado a nível autárquico e que está a ser concretizado agora, deriva do mandato anterior. Portanto, projetos, se bem percebi aquilo que está a dizer, projetos que foram desenvolvidos no período de governação liderada pelo Dr. Inácio Ribeiro. Certo, é isso que me está a dizer. E eu acho que do ponto de vista pedagógico... Mas é normal isso acontecer. É normal e até vocês também herdaram projetos da Dra. Fátima Felgueiras. E até é bom explicar às pessoas que o ciclo autárquico está muito condicionado ou tem um cunho muito forte dos fundos comunitários. Ou seja, tudo aquilo que se faz a nível municipal tem como bandeira principal as candidaturas aos fundos comunitários. Os ciclos dos quadros comunitários. Exatamente. Que quando nós entramos, beneficiamos de obras que tinham sido previstas anteriormente e o atual Presidente de Câmara beneficia das obras que foram planeadas pelo anterior Executivo e assim será no futuro. E acha que, já agora permita-me de novo interrompê-lo, acha que o período de governação, da vossa governação, de 8 anos de governação do município, no contexto dos ditos quadros comunitários de apoio, dos apoios concedidos por Bruxelas para a execução de um conjunto de obras e outras realizações dos municípios, foi mais favorável esse período ao período em que os senhores desenvolveram a vossa atividade, ou estará a ser mais favorável no contexto atual da atual governação municipal? O que é que lhe parece? Eu julgo que o grosso das obras, se eu tivesse que apontar uma percentagem, derivam todas, uma percentagem enorme de candidaturas do anterior Executivo. E haverá algumas que surgem na parte final do quadro comunitário, já com o cunho pessoal
do atual Executivo. Para as pessoas perceberem, as pessoas que nos estão a ver, quais são em concreto as obras que o senhor diz cujos projetos foram desenvolvidos pela equipa de que fez parte e que agora o Sr. Por Presidente exemplo, está ao a nível da concretizar? regeneração urbana, todas as obras. Estas obras que estamos aqui a ver no Sim, centro foi da tudo cidade. planeado. Isto não se planeia em 2 ou 3 anos. Isto demora muito tempo a planear-se. Depois é preciso assegurar os financiamentos. Depois é preciso preparar os projetos. Depois faz-se a obra e só depois é que ela fica pronta. Portanto, isto demora bastante tempo. E o que eu prevejo, por exemplo, é que no próximo mandato seja um mandato de menos realizações, porque vai ser de preparação do quadro comunitário seguinte. Portanto, para que as pessoas entendam, isto funciona desta forma cíclica. E é assim que as autarquias se preparam. Têm que pensar a longa distância aquilo que querem fazer. E se eu tivesse que apontar uma crítica ao atual presidente, aponto, por exemplo, a falta de debate sobre qual é o pensamento estratégico dele para o futuro. Por exemplo, sobre a preparação do próximo quadro comunitário 2030, onde já fizemos desafios em reunião de Câmara no sentido de discutirmos assuntos que interessam ao Conselho e que são verdadeiramente importantes e não temos conseguido que o Presidente debata connosco estes assuntos, porque de facto quem vai liderar ou quem está a liderar a autarquia é o Presidente de Câmara e quem vai começar a desenhar o próximo quadro comunitário, mas de facto eu acho que todos devem ser chamados a dar um contributo, a dar a sua opinião, porque certamente será mais benéfico para o Conselho. E essa é uma das principais críticas que faço. O Presidente não tem muita vontade de ouvir contributos ao nível dos projetos, do próximo quadro comunitário e daqueles que são os assuntos estratégicos. Ao longo do mandato fizemos vários desafios para que debatêssemos os temas mais importantes e só houve um que demonstrou vontade e que acabou por não ser discutido, era se havia fusão da escola profissional com o centro tecnológico. Foi o único assunto ao longo do mandato. Centro de formação. Centro de formação, exato, correto. Exato. O Executivo Municipal é um órgão colegial, portanto é um órgão onde tem assento um conjunto de vereadores, os eleitos pela maioria, que habitualmente são os que têm funções executivas, e aqueles que são eleitos pelas forças da oposição, neste caso é só mesmo uma força, foi a coligação PST-PPM. No contexto de relação, já percebi que, no contexto de diálogo, de discussão dos grandes dossiês, noto-lhe, obviamente, alguma insatisfação relativamente à forma como este mandato decorreu. Houve algum momento específico ao longo deste mandato onde, na ótica do PST, essas dificuldades foram mais latentes? Algum dossiê onde o PST tenha observado maiores dificuldades no acompanhamento das matérias que regularmente vão à reunião de Câmara? De facto, nem sempre o órgão funcionou da forma como nós gostaríamos. Porque, pelo facto de termos estado no governo da Câmara Municipal, trazemos acumulada alguma experiência que podemos partilhar e também temos pensamento. Ou seja, uma das coisas que eu acho que na política é um erro tremendo é quando chega um Presidente de Câmara e põe em causa tudo o que está para trás. Eu acho, na minha opinião, que é... Isso foi feito, na sua opinião? Houve um conjunto de situações que se recordar criou algumas uma ruptura e que eu acho... Por exemplo? Olha, por exemplo, quando nós vemos a nível de eventos, para mim choca-me 2 eventos que deixaram de ser realizados no nosso concelho. Um deles era o Pinta e a Descalço. O Pinta é a coisa mais bonita que nós podemos mostrar ao mundo, que é a criatividade das nossas crianças. É um evento que custava algum dinheiro, não muito, que nunca foi criticado pelo despesismo e que foi abandonado. Para nós, e em particular para mim, tem um simbolismo eu só entendo como... E a Descalço? A Descalço já havia um conjunto de pessoas que, enfim, nos diferentes meios de opinião pública,
faziam algumas críticas ao modelo, já no modelo, diria, um pouco ultrapassado, um pouco desgastado relativamente à forma como decorria. Mesmo assim, o vosso executivo continuou, deu continuidade ao processo. Não concorda que havia necessidade de introduzir aqui alguma alteração? Concordo, Sim. e até seria bom que fosse introduzida inovação. Não me parece bem é ter acabado, pura e simplesmente, porque poderia ter muitos defeitos, mas acima de tudo era um dia de celebração da indústria, do Conselho e que no fundo juntava os dois principais agregados do nosso ganha-pão, que são os empresários e os trabalhadores, projetando a criatividade. É claro que o Conselho precisa de mais, mas quando é para acrescentar, nós estamos disponíveis para apoiar, para ouvir. Agora, suprimir desapareceu pura e simplesmente, e acho que foi uma perda lamentável. O vereador criticou o atual executivo por ter terminado com 2 eventos, referenciou portanto, o Pinta e a Descalço, mas o PST também, quando chegou ao poder, também o fez. Nós, em Felgueiras, estávamos habituados a ter, nomeadamente, a volta a Portugal em bicicleta, chegadas de etapa, partidas de etapa, era um evento muito acarinhado pelos felgueirenses. Os senhores chegaram ao poder e puseram termo a essa realização. Mas pusemos com uma justificação. E evocaram questões de natureza financeira. Exatamente. Na altura fazíamos a crítica que para o desporto eram tostões, para alguns eventos eram os milhões, digamos assim. E a Volta a Portugal, na altura, era um evento que custava muito mais dinheiro que atualmente, era caríssimo, e nós sempre defendemos, e continuamos a defender agora, que deve ser investido principalmente em desportos com tradição e ligação. Portanto, é contra, como sabe, o atual executivo voltou, digamos, recuperou, digamos, a tradição de termos, do Conselho de Felgueiras ter uma participação mais ou menos constante. Se tivesse que escolher entre gastar o dinheiro na Volta a Portugal e gastar nas instituições da terra, nos clubes e nos jovens do Conselho, não teria dúvidas. Mais ainda, por exemplo, este ano, houve uma etapa para ninguém assistir. Foi apenas para marcar calendário. Há iniciativas que são muito caras e que, na minha opinião, ou na nossa opinião, não trazem o retorno devido ao Conselho. Há outras, como por exemplo o Rally, que é um... Mas a vinda do WRC para o Campeonato do Mundo de Rallys e outras provas, inclusive este ano, como sabe, o Rally Terras de Faf e Felgueiras vai contar para o Campeonato da Europa de Rallys, portanto é também um evento de grande envergadura, que não envolve só Felgueiras, mas Felgueiras é um dos municípios marcantes. Mas o regresso do Rally, nomeadamente o Campeonato do Mundo, que no ano passado não se pôde realizar por razões óbvias, mas que este ano a expectativa é que o Rally se realize, embora não haja ainda garantias de que possamos ter público. O PST apoia esta aposta. Só poderíamos apoiar. Mas é um investimento e presume-se, não se conhecem os valores, mas... Certo. Mas nós temos aqui dois paradigmas diferentes. Temos um grande evento que tem um impacto e um retorno muito grande e temos um evento que nós consideramos simbólico, que é no fundo o retornar de aposta em alguns eventos do passado, desvalorizando o investimento na terra. O que nós defendemos é o investimento na terra. E obviamente, relativamente ao Rally, teremos que estar favoráveis, uma vez que este é um trabalho que já tem algum tempo. É um trabalho que o município soube desenvolver e já vem de há anos e ainda bem que se concretiza. Já está a dizer que o trabalho foi iniciado pelo vosso executivo, pelo executivo anterior. Havia uma forma de tentar trazer o Rally a Felgueiras que era tentar, junto do ACP, trazer o evento para cá. E há uns anos atrás seguiu-se uma estratégia um bocadinho diferente. Era trazer as equipas a Felgueiras, despertar nelas a vontade de voltarem a competir em Felgueiras. E foi assim que chegaram cá os treinos, que foi, digamos, a forma mais atrativa de se conseguir chegar a outros níveis e trazer cá a decisão. No entanto, o atual executivo trouxe, e muito bem. Vamos mudar de assunto. Vamos falar um pouco sobre o processo de revisão do Plano Diretor Municipal. É um processo que tem estado também na ordem do dia, infelizmente,
há demasiado tempo no Conselho de Felgueiras, os senhores tiveram 8 anos no poder, não foram capazes de concluir o processo de revisão, o atual Executivo está também praticamente há 4 anos, também ainda não foi capaz de o concluir, embora o Sr. Presidente já tenha dito que o processo estará praticamente na sua reta final, estará iminente a possibilidade de o documento ser posto à discussão pública. Envolvido este tempo todo, como é que o PSD, como é que, nomeadamente os vereadores do PSD, olham para estes 4 anos e meio em que, não obstante todas as declarações políticas que têm vindo a ser feitas pela maioria, não foi ainda possível fechar esse dossiê? Eu gostaria de, sinteticamente, fazer aqui um enquadramento. Em primeiro lugar, no anterior mandato, o PDM ficou praticamente pronto. E como foi reconhecido numa Assembleia Municipal, a convite do Presidente de Câmara no início do mandato, os técnicos disseram que se lhe tivesse sido dada continuidade, ou seja, se o tivessem concluído, no início de 2018 o PDM teria estado pronto. Entretanto, o que é que nós assistimos? O atual Presidente quis dar um cunho pessoal ao PDM e o processo tem-se vindo a arrastar. E para nós também é preocupante, porque a pressa é inimiga da perfeição, esta vontade desmedida de que ele esteja pronto. E tememos que isso seja feito... Mas é um compromisso eleitoral. Pronto, o Presidente até disse que não se candidatava se não tivesse concluído. E provavelmente já deve ter percebido... Mas era politicamente vantajoso para o PSD o PDM não ser aprovado neste mandato? Não é isso que nós estamos a dizer. Agora, o que nos preocupa é a forma como a revisão do PDM tem sido concretizada. Ou seja, ele está praticamente fechado a 7 chaves. Ninguém sabe nada das linhas mestras. O PSD não foi chamado a colaborar neste processo de revisão pela nós atual falámos e achámos que temos alguma legitimidade. Mas o Sr. Presidente da Câmara levou o assunto à reunião de Câmara? Câmara, zero. Portanto, nós questionámos pontualmente sobre diversas questões. E no quadro da Comissão de Acompanhamento, o senhor não é deputado municipal, é vereador, mas nunca... Eu precisava de conseguir Faz favor. de responder a tudo. Por exemplo, quando há uma questão sobre a zona Azaev em Várzea, nós questionámos o que é que a nível do PDM está previsto para lá. E a resposta é zero. Quando nós, ao nível das eventuais vias futuras, ao nível da expansão das zonas de construção, questionamos o que é que está pensado, zero. O que é que nós percebemos? Que há uma grande dificuldade por causa da necessidade de infraestruturação para aumentar a zona de construção e ainda não percebemos qual é que vai ser o modelo de construção. Se vai ser a partir dos aglomerados urbanos existentes, se vai ser a partir da rede viária infraestruturada que existe, são tudo muitas dúvidas. Ao nível da Comissão de Acompanhamento que falou, eu só me lembro do assunto ter sido falado numa Assembleia, onde temos um elemento da Assembleia Municipal que faz o acompanhamento do assunto, que entretanto a única grande novidade que nós soubemos nessa Assembleia é que é um assunto sigiloso e que, entretanto, esse deputado municipal até é colaborador da autarquia. Portanto, fora isso, nós não... Foi contratado pela autarquia? Sim, foi contratado. O que é que nós apontamos relativamente a esta questão? É que não é suficientemente discutido. E se agora se está a tentar fazer à pressa, só faltava, no mês de verão ou no mês de campanha eleitoral, estar a discutir o assunto. Eu acho que é contraproducente e não é benéfico. Ele até pode ser aprovado. Agora, faz falta aqui uma discussão pública. Faz falta nas várias instâncias, na reunião de Câmara não se falou, na Assembleia Municipal não se falou, nas instituições não foram ouvidas, a sociedade civil não participou deste processo. Eu lembro-me que no anterior, e houve uma preocupação, porque isto demora, o atual Presidente tem razão, de facto isto é um processo moroso e difícil e é preciso ouvir, negociar com as várias entidades, mas escolher a sensibilidade também ao nível interno do nosso município para se fazer o desenho de ordenamento do território, não para meia dúzia de anos, mas para décadas. E esse diálogo com a população, esse diálogo com as instituições, o senhor há pouco disse que o
o vosso executivo, o último executivo do PST, que tinha a revisão do PDM praticamente concluída, esse diálogo foi realizado com a população? Certamente foi. Eu lembro-me de haver reuniões com os técnicos e com as juntas de freguesia, por exemplo. Não sei se foram feitas ou individualmente ou coletivamente, mas aqui o que eu quero dizer este assunto, os felgueirenses têm que dar os seus contributos. E se forem chamados a dar a quando do inquérito público, da auscultação que se faz, se for no mês de verão ou o mês das eleições, eu acho que sai prejudicada. Pode ser que saia um bom PDM, ou pode ser que não. O que parece... Então, vocês não sabem nada sobre este PDM. São vereadores e não sabem nada. A única coisa que nós sabemos, objetivamente, são duas situações. Uma, que ao nível das entidades, há dificuldade por causa da necessidade para aumentar as áreas de construção, estarem infraestruturados os terrenos, e depois também sabemos que é muito difícil hoje em dia que se desengane quem pensa que a Câmara chega e de repente aumenta em todo o lado. Tem que haver compensações relativamente às áreas de construção, e é um processo que quanto mais tempo passa, e é por isso que eu acho que passaram aqui quase 3 anos, que poderiam ser favoráveis ao Conselho se tivesse aproveitado o trabalho anterior, porque quanto mais tempo passar, mais restritivas vão ser as regras, mais dificuldades vamos ter. Obviamente que agora, quase na parte final do processo, olhe, vamos ver o que é que vai sair daí, porque de facto está fechado a 7 chaves. O Sr. Presidente da Câmara tem dito e disse-o na nossa entrevista que uma das dificuldades que tem encontrado neste processo de revisão é a inexistência de algumas infraestruturas importantes no Conselho, nomeadamente a rede de abastecimento de água. É uma crítica que o atual Presidente da Câmara faz aos anteriores executivos, não apenas ao vosso executivo, mas também aos que vos antecederam, no sentido de que não terão sido feitos os investimentos que deviam ter sido realizados na área do investimento, na área do saneamento básico. Aceita essas críticas? O PST em 8 anos não fez os investimentos que devia nessa rede de infraestruturas, água e saneamento básico, sobretudo? Ora bem, esta questão vamos voltar ao início, ao quadro comunitário. De facto, a altura certa para fazer investimentos no Conselho, para captar financiamentos nessa área, era há muitos anos atrás. Nós, se ficamos para trás comparativamente aos concelhos vizinhos, foi porque outros concelhos andaram mais rápido e aproveitaram as oportunidades. Nós, quando chegamos ao poder, e é preciso que se lembre isto, foi quando da intervenção da Troika. Portanto, foi num quadro financeiro... Final de 2009. Certo, mas as dificuldades, foi um período as dificuldades financeiras começaram-se a manifestar. Exato. E pouco tempo depois chegou a Troika. E nessa altura não havia grandes oportunidades de financiamento. Quem tinha feito esse investimento antes ficou à frente. Quem não tinha teve que correr atrás do prejuízo. E o que é que nós fizemos? Apesar de ter dito o Armindo ao nível da água, nós ao nível da água temos um patamar bastante aceitável. Eu julgo que andará entre os 85% Sim, o principal problema será o saneamento, o atraso. Exatamente. Em que havia um atraso enorme e nós demos um contributo para ele ter melhorado. Essa é também uma das críticas que nós fazemos ao atual Executivo, é que não fornece informação. Não fornece informação, por exemplo, numa coisa muito objetiva. Qual a quantidade de rede que foi construída neste mandato da responsabilidade do atual Executivo para nós podermos comparar. O Armindo, se lembrar, há uns anos atrás, no Expresso de Felgueiras fez um trabalho sobre a cobertura de rede de saneamento e fez o crescimento que na altura se verificou. Obviamente lamentamos que não seja suficiente e sabemos que vai ter que ser feito muito mais investimento no futuro. O que nós desconfiamos é que o projeto apresentado pelo Presidente de Câmara como que para resolver o saneamento é um projeto de tantos milhões de euros. 10 milhões de euros. 20. 20 milhões de euros 23, em 10 anos. 23. Exato, ao ritmo atual de execução,
eu tenho a impressão que vai demorar 5 ou 6 mandatos a fazer. Mas qual era a alternativa? Repare, isto, a questão que eu quero Não há dizer... fundos comunitários? Certo, mas vai demorar muito tempo. Vai. E de facto não há. Nós temos que ver quais as tipologias dos quadros comunitários. Ainda nos anteriores mandatos, por exemplo, uma das imagens de marca dos quadros comunitários foi Alcatrão. Não havia financiamento nem equipamentos. Haveria ainda algum ao nível do saneamento e neste momento já se aponta para a reformulação das redes quando alguns concelhos ainda não têm resolvida o problema anterior, que é a cobertura dos seus concelhos a níveis aceitáveis. Portanto, todo o investimento que se fizer é bom, mas as pessoas precisam de ter noção que isto vai durar vários mandatos, principalmente se for ao ritmo atual. Eu posso dizer que ainda me lembro da taxa de cobertura quando foi feita a última avaliação pelos serviços de saneamento, que tinha crescido a um ritmo muito superior ao dos últimos anos. Pergunta-me, foi suficiente? Não, claro que não. Atualmente está-se a fazer um investimento suficiente? Não, é preciso fazer eu mais. ia justamente perguntar-lhe isso. Se reconhece que este Executivo está ou não a fazer um esforço acrescido em relação, nomeadamente, àquele que foi o vosso trabalho nessa área, no sentido de tentar acelerar este processo? Este Executivo fez o que nós já tínhamos na mente fazer perante as dificuldades em haver possibilidades de candidaturas financiadas a nível comunitário, que foi pedir empréstimo. Daí que nós, no Mas aquilo que o Sr. Presidente diz é que vocês, nos últimos pedidos de financiamento, não incluíram nenhuma verba para saneamento básico. De facto, é verdade isso? É, mas isto tem que ser compreendido de acordo com o plano que existia antes. Então, antes, tratou-se bem das finanças municipais para termos boas contas, para termos capacidade de ação nos próximos anos. E houve um recurso a um empréstimo, do qual nós acabámos por só executar cerca de 1 milhão de euros, o restante foi executado pelo atual, que tinha praticamente duas vertentes. A primeira era a rede viária, um plano de recuperação da rede viária principal, que era muito necessário, que foi abandonado e que agora se vê que tem uma necessidade enorme, a compra de terrenos para o Parque da Cidade e a capacidade de endividamento da Câmara era muito saudável. A capacidade de endividamento, e também para que as pessoas percebam, é feita por mandato. Ou seja, vamos supor que a Câmara tem uma capacidade de endividamento de 30 milhões. Não pode pedir 30 milhões de uma vez ou 20. Tem que dividir isso por mandatos e, nos mandatos, repartir os pedidos de financiamento. E então, o atual Executivo fez bem em pedir o financiamento, que era o que nós faríamos para saneamento e para continuar a requalificação da nossa rede viária, porque já sabemos que não há no quadro comunitário respostas para essas situações. Portanto, se vocês fossem poder neste momento, teriam provavelmente também recorrido às mesmas linhas de crédito que o atual Executivo. E teríamos que fazer uma autocrítica no sentido de que estávamos a fazer saneamento para o Conselho, mas ainda não estaríamos a fazer o suficiente. Acho que é um defeito do atual Presidente, no sentido de vender às pessoas o mundo cor-de-rosa de que faz muito, e às vezes tem que se reconhecer que está-se a fazer, mas que ainda seria preciso fazer mais e que pontualmente poderia-se fazer diferente. Isso não é contraditório com o facto de ter dito, nomeadamente, de o PSD ter já tomado algumas posições públicas, até em sede da Assembleia Municipal, alertando para aquilo que considera ser a possibilidade de haver já um excessivo endividamento do município de Felgueiras? Bem, são situações diferentes. Já agora, antes de passarmos a essa questão do endividamento, acho que é uma falha do atual Executivo ter abandonado o plano de requalificação da rede viária. Nós temos um conjunto de estradas que tínhamos previsto a fase A, B, C, fez-se a A e as restantes estão provavelmente embargadas pela autarquia que não as avança. Quer dar alguns exemplos para as pessoas? Por exemplo, a Nacional 101, que era fundamental ligar as duas cidades através da requalificação daquela via, e percebeu-se claramente
que não mexeram uma palha para lhe dar seguimento. Portanto, dar continuidade àquela obra que temos até São Isso, Jorge, a Casa do Diabo. Casa do Diabo. Depois, sei lá, outros exemplos. Nós temos aquela estrada que atravessa as Maias, a Estrada das Maias, que atravessa 3 importantes freguesias, Refontoura, Caramos e Lixa, que a fase 1 nós deixámos-la quase concluída, digamos a 80%, ou 90%, ou 90 e tal por cento, e passados 3 anos, ainda anda lá com alguns pormenores. Portanto, percebeu-se claramente que aquela estrada, por vontade do atual Executivo, não vai ter continuidade. 564. Vocês que iniciaram a obra infelizmente ainda não está concluída, já perdi a conta o número de anos que aquela obra já leva. O atual Executivo também ainda não conseguiu concluí-la e o Presidente da Câmara tem dito que, em parte, atribui essa responsabilidade ao nosso Executivo, nomeadamente por ter encontrado situações onde nem sequer tinham sido negociados os terrenos para permitir o alargamento e outras intervenções ao longo da estrada. Isso tem uma explicação muito simples. Mas conhecem essa situação? Em primeiro lugar, é natural que haja várias desculpas para que a obra esteja atrasada. Às vezes eu lembro-me de ouvir o Presidente de Câmara aqui no centro da cidade a dizer que ia ser implacável com os empreiteiros para o cumprimento dos prazos, e sobre essa mesma obra, que era para estar pronta na Páscoa de 2020, não ficou pronta na Páscoa de 2021. Ainda andam alguns trabalhos que falta concluir nessa obra. Portanto, para além da obra demorar praticamente o dobro do tempo, ainda depois do Presidente dizer que seria implacável com os empreiteiros, ainda demorou praticamente 1 ano. As pessoas no centro da cidade diziam: o Presidente disse que era para a Páscoa, só não disse para a Páscoa de que ano. Portanto, nós assistimos no Conselho a que em várias obras, aliás, até numa obra pequenina, a rotunda de Várzea, que é 100% do atual Executivo, ela demorou vários meses mais do que o prazo que tinha. Portanto, foi totalmente feita pelo atual Executivo, os terrenos negociados, até já tem buracos, já precisa de manutenção a rotunda, e nesse aspecto não chega só a queixar-se do período anterior. Acho que é outro problema do atual Presidente: está demasiado concentrado em desculpar as suas incapacidades, justificando-se não só com os executivos passados, mas olhando sempre para trás. Eu acho que o caminho é olhar para a frente e resolver os problemas. Como é que se faz uma obra daquela grandeza como a Estrada Municipal 564? Em primeiro lugar, há uma abordagem com os presidentes de junta, no sentido de pedir-lhes a colaboração para verem junto com os proprietários quais as situações que se resolvem facilmente. E a Câmara, depois, aparece para dirimir as situações mais difíceis. O dono da obra é a Câmara, mas os presidentes de junta sempre funcionaram como elementos facilitadores desse trabalho com a população. Então não correu bem esse trabalho? Não, é que... Face aos atrasos que houve? É porque há 2 tipos de situações. Há muitas questões que ficam resolvidas desde logo. Portanto, vamos imaginar que a extensão da obra tem, por exemplo, 70 proprietários. É normal que 20, 30, 40 fiquem logo. Há outros que fiquem à espera de limar umas arestas. E depois há outros que são mais difíceis. E para isso é que é preciso algum tempo. Não nos podemos escudar de não fazemos nada enquanto não tivermos tudo negociado, que se calhar foi isso que aconteceu. Não negociaram com mais ninguém e não há mais nenhuma grande obra ao nível da rede viária municipal. De facto, é um trabalho difícil, onde as negociações às vezes se atrasam, mas não pode justificar tudo, porque há problemas de obra, há problemas com o empreiteiro, e tudo isso fez com que essa obra demorasse mais do que aquilo que é razoável. Se nas outras obras algumas da responsabilidade do atual Executivo fossem mais cumpridores com a Câmara, conseguisse que os empreiteiros fossem mais cumpridores, nós estaríamos mais satisfeitos. Mas, de facto, é uma dificuldade da atual autarquia. Permita-me ainda, em relação à situação financeira do município. O senhor foi vice-presidente da Câmara, portanto está habituado a lidar com
com as questões dos números macroeconómicos, da gestão financeira do Executivo, olhando para aquilo que são, nomeadamente, as contas de gerência, os orçamentos, etc., os diferentes documentos que o seu vereador tem a possibilidade de contactar nas reuniões de Câmara, fica preocupado com o atual nível de endividamento da Câmara Municipal? Isto tem várias questões. Uma primeira é que, de facto, nunca nenhum Presidente de Câmara contraiu tanto endividamento. Segundo, apesar de ser para fazer obra e das condições de contratualização serem benéficas, ainda bem que houve candidaturas que depois trouxeram a possibilidade de a contrapartida nacional ser feita, porque é preciso também que as pessoas percebam que todas estas obras que estão a ser feitas só é possível fazê-las porque 85% vem de financiamentos comunitários e os restantes 15% cabem à autarquia. E aqui a autarquia, em todas as obras, se está a socorrer de empréstimos. Mesmo que os empréstimos sejam a boas taxas de juro, vai ter que ser pago. E quando é que vai ser pago? No futuro. Eu tenho achado particularmente interessante como este assunto tem sido tratado na opinião pública, porque nós temos assistido a debates na Assembleia Municipal, onde o assunto já não é no Executivo Municipal, onde fazemos o nosso trabalho, mas, por exemplo, na Assembleia Municipal, onde houve uma expressão recente muito interessante, que era o pataca ganha, pataca gasta. E temos ouvido na opinião pública uma preocupação para com este endividamento. E mais recentemente, que acho que é um sinal de preocupação que nós devemos entender, há jovens a manifestar-se preocupados com o seu futuro e com o futuro de Felgueiras. Mas não é normal o endividamento transitado. Aliás, os senhores também tiveram necessidade de pagar o empréstimos, financiamentos que foram contraídos pelos anteriores executivos. Exatamente. São situações normais. Nós, e depois é uma questão que poderemos ver, quando do início do mandato... também herdaram dívidas. Venderam-nos, no nosso, portanto, no início deste mandato, venderam a ideia que a Câmara estava falida, que nem havia dinheiro para pagar aos trabalhadores, que foi o maior logro que eu acho que foi cometido no Conselho por má informação prestada aos munícipes. Esta Câmara foi herdada com uma situação financeira envejável, com um grau de autonomia de 70%, que são dados que isso é que demonstra a saúde, com ativos, com saldo corrente de 6,5 milhões e, de facto, o atual Executivo beneficiou de ótimas condições, por exemplo, para se endividar. Mas uma crítica que nós associamos ao endividamento é que, por parte do atual Executivo, não há uma preocupação em poupança corrente. Antes, pelo contrário, nós apontamos o dedo ao despesismo de alguns eventos que nós não vemos retorno no Conselho. Também vemos, por exemplo, nas avanças, nas contratações, que nós achamos que é redundante. Como é que é possível andar a gastar dinheiro para contratações, para avanças, e simultaneamente está-se a reforçar o quadro do pessoal, que é outra questão que é preocupante. Portanto, custa muito ao atual Presidente falar sobre este assunto e discuti-lo, mas, de facto, houve um grande aumento do pessoal na autarquia e isso faz com que, do ponto de vista financeiro, a Câmara comece a tornar-se numa situação menos positiva do ponto de vista financeiro. E deixe-me só dizer isto que é importante. E só não está pior, porque é preciso também que os felgueirenses saibam, porque, em média, nos últimos 3 anos, se compararmos os 3 anos deste mandato com os 3 do anterior, houve um acréscimo de receitas e de transferências, em média, de 3,5 milhões. Ou seja, o IMI, que baixou no ano anterior a taxa, supostamente deveria cobrar menos. Mas o que se verificou é que a receita aumentou 500 mil euros. Ou seja, mesmo baixando-se a taxa um bocadinho, a receita aumenta. Para o município. A questão é outra, haveria condições ou não para baixar os impostos e as taxas aos munícipes? Lembram-se qual foi o argumento para ser feita
uma auditoria às contas da Câmara, é que não havia dinheiro para nada e não se podia baixar os impostos, não se podia baixar a derrama, não se podia baixar o IMI, não se podia devolver o IRS, porque a Câmara estava numa péssima situação financeira. Foi esta a ideia que foi vendida. E agora, passado algum tempo, o que é que Mas, entretanto, os impostos baixaram. verificamos? Sobem, estão a subir. Eu estou a retirar este ano, porque não é possível comparar o último ano com este, que só agora mais à frente é que vamos receber. Portanto, as receitas, a cobrança municipal está a aumentar e as transferências que chegam ao município, e nós, é o outro defeito que apontamos ao atual Executivo, achamos que deveria ter havido mais solidariedade municipal. Deveria ter havido, por exemplo, ao nível do Covid, um plano de emergência com maior amplitude e também uma visão estratégica para o futuro, no sentido de apoiar o comércio, a indústria, para esta fase que vem a seguir pós-pandemia. Eu acho que as pessoas entendem o que eu vou dizer. Precisávamos de uma bazuca municipal. Precisávamos de uma bazuca municipal para apoiar os nossos setores económicos, e isso não foi feito. Há as isenções de água, de saneamento, de esplanadas. E de onde é que vinha o dinheiro para essa bazuca, Sr. Vereador? Era, do ponto de vista municipal, dirigir receitas. Dou-lhe um exemplo. Por exemplo, vendeu-se património no valor de 1,6 milhões de euros, que é a primeira vez que no município se vende património. Portanto, nós... Não concorda com isto? Está-se a referir àquele terreno Aquele terreno, nós manifestámos a nossa discordância. Porquê? Em primeiro lugar, do ponto de vista de ordenamento do território, foi um dos momentos em que nós questionámos sobre o PDM. Gostávamos de perceber o que é que estava previsto ali, uma vez que se ia construir uma grande infraestrutura económica no local, e nada nos foi dito. Depois, porque fica nas proximidades do futuro Parque da Cidade. E depois, porque estava previsto ser construído lá o pavilhão multiusos. E vendeu-se, nós achámos que não deveria ser vendido, mas, por exemplo, propusemos, num espírito colaborativo, que o dinheiro proveniente dessa venda fosse investido, por exemplo, em duas áreas. Uma na zona de acolhimento empresarial de Barrancas, portanto, para criar... Mas não é isso que o Sr. Presidente tem dito que vai fazer? Mas nós, quando aquisição de terrenos... Mas quando nós discutimos o assunto, nós defendemos a nossa posição. Sim. E que, por exemplo, deveriam ser construídos terrenos... peço desculpa. Deveria ser feita a aquisição de terrenos para o Parque da Cidade. Ou seja, no fundo, era vender património para investir na indústria, para investir no futuro, e simultaneamente vender património e comprar património numa coisa que é fundamental. O Sr. Presidente da Câmara disse isto? Constituiu uma surpresa, confesso, disse que recentemente... Se disse isto, acolheu bem os nossos contributos. Não, permita-me. O Sr. Presidente da Câmara disse que o município adquiriu recentemente também terrenos para a zona onde se prevê a criação do dito Parque da Cidade. De resto, dando sequência ao investimento que... Sobre isso não posso dizer nada, uma vez que não desconhece... Nós pontualmente fazemos requerimentos ao Presidente de Câmara a questionar por escrito sobre alguns assuntos, quando não nos sentimos esclarecidos ou quando não são dadas informações, e já pedimos um relatório de todos os terrenos todos os prédios que foram adquiridos pelo município, e, por exemplo, até estou a pensar de duas situações, de Barrancas e dos terrenos. Gostaríamos de conhecer quais os terrenos do canal para a variante a Cabeça de Porca, e até ao momento nada nos foi fornecido. Portanto, se por um lado fico satisfeito se forem comprados terrenos para a Zona Verde, não sei se são muitos, poucos, qual o valor, não tenho informação sobre isso. Se o PSD tivesse continuado no poder, hoje teríamos o processo do Parque da Cidade mais avançado que aquilo que temos? É assim, este atual Executivo teve um equívoco inicial que falou do Parque da Cidade em Santa Quitéria. E depois, perante as críticas da oposição... No fundo, recuperou uma ideia da doutora Fátima Felgueira. Exatamente, e da qual nós também fizemos negociações para adquirir terrenos, porque provavelmente esta ideia
é uma ideia partilhada por todos os felgueirenses, que em Santa Quitéria faz falta algum investimento. Agora, eu pessoalmente não tenho dúvidas, e acho que o atual presidente caiu nesse equívoco no início, mas corrigiu, que o Parque da Cidade tem que ser cá em baixo. Portanto, ele agora já afirma que lá em cima será, digamos, o Monte de Santa Quitéria, o embelezamento. Mas gosta daquilo que está previsto para o Monte de Santa Quitéria, aquele plano que foi já divulgado pela Câmara? Eu confesso que já pedi em várias reuniões para ser apresentados alguns projetos, nomeadamente estes mais recentes, porque nós, relativamente aos passados, nós temos uma ideia daquilo que ficou desenhado, daquilo que ficou projetado, temos uma ideia, mas dos mais recentes, em particular dois, o de Santa Quitéria e o da Lixa, pedimos para... Da Lixa, o Ladário? Não, da parte central. Da intervenção no Nós centro. pedimos ao Presidente de Câmara para nos apresentar o projeto e até o momento nunca o fez. Sr. Vereador, estamos quase a concluir o tempo que tínhamos previsto para a nossa entrevista. Permita-me colocar-lhe mais uma questão. Esta questão um pouco mais político-partidária, embora também, obviamente, de âmbito autárquico. O PST perdeu as últimas eleições, mas é ainda um partido com um número considerável de juntas de freguesia, de presidências de juntas de freguesia no Concelho de Felgueiras, com certeza que acompanha o trabalho que os autarcas do PST têm desenvolvido nas suas freguesias. Acha que o balanço é positivo na relação que tem sido possível estabelecer entre as freguesias eleitas pelo PST e o atual Executivo Municipal? Eu acho que, se eu falar um bocadinho global, toda a gente vai entender. Não há dúvidas que está a ser feito um enorme investimento no centro de Felgueiras, certo? E até foi pensado por nós. Mas neste mandato seria importante promover investimentos por todo o Concelho para garantir a coesão territorial. A Câmara alega que foram feitos protocolos. Protocolos de 30 mil euros. Se nós multiplicarmos 30 mil euros por 20 freguesias, e se formos generosos e os multiplicarmos vezes 2, ou até vezes 3, é o correspondente a uma obra atualmente... 30 mil euros por ano, vezes 4. Não pode ser 4. Andará à volta de 1 milhão? 1 milhão há obras aqui no centro com valor superior. E que, para que não restem dúvidas, aqui há um assumir daquilo que nós fizemos, que foi bem feito, mas este mandato deveria haver um reforço do investimento nas freguesias. Do reforço em infraestruturas, em equipamentos. Quando me fala, por exemplo, da questão das freguesias, há aqui um caso que até parece que foi premonitório, que foi, há 2 anos, nós tínhamos um sintético em Airães, no orçamento, e o Presidente retirou, e a obra morreu, digamos assim. Havia identificado um investimento naquela freguesia, que por acaso é liderada pelo PSD, e foi retirado. Eu não me lembro de uma situação deste tipo. E, de facto, eu acho que as freguesias podem ficar satisfeitas com os protocolos, mas, no entanto, neste momento, toda a gente tem uma ideia muito clara que há um investimento demasiado centralizado em Margaride. E o Presidente é centralista. Nós defendemos que deve haver coesão territorial. Nos 2 mandatos anteriores, nós fizemos obras por todo o Concelho. Vou só dar alguns exemplos. Casa de Cultura da Lixa, Casa da Cultura de Idães, Casa do Risco em Airães, o Museu Casa do Assento em Friande, a Casa do Adro em Pombeiro. Só estas, a título ilustrativo, demonstram o investimento por todo o Concelho. Assim como, por exemplo, fizemos uma coisa, em vez de vender património, nós tínhamos 27 escolas, oferecemos-las às instituições e agora todas têm sede. É uma visão diferente. Pronto, é a nossa. Vamos ver, estamos já há pouco tempo das próximas eleições autárquicas, os candidatos começam-se a perfilar e vamos ver qual é o veredito dos municípios de Felgueiras. Sr. Vereador, muito obrigado, foi um prazer, obrigado por nos ter recebido. Eu agradeço a oportunidade, muito ficou por dizer, mas com certeza que sim. Vai-se ao longo dos próximos tempos. Com certeza que sim, haverá com certeza outras oportunidades para voltarmos a ouvir o PST
e também os demais partidos. Agora já num contexto mais político-partidário, num contexto de pré-campanha eleitoral, é isso que prometemos fazer em próximas oportunidades, ouvir os diferentes partidos quando forem conhecidos os diferentes candidatos às próximas eleições autárquicas no Concelho de Felgueiras. Muito obrigado.